Hoje temos um ciclo de palestras de alunos de mestrado que contemplam o tema Energia e Sustentabilidade. As pesquisas foram desenvolvidas no Laboratório de Processos Industriais e Nanotecnologia, sob a orientação dos pesquisadores Maria Macedo, Neida Tapanás, Roberta Gadezinski e Silvana Martins. Esses pesquisadores, né, têm interesse em áreas de pesquisas, né, em combustíveis, biodiesel, catalisadores, materiais compósitos reforçados com fibras e materiais nanoparticulados e nanoestruturados. Bom, a primeira palestra é intitulada em Biodiesel e Diesel utilizados no setor naval e será proferida pela Carolina Gomes dos Santos, que é tecnóloga em construção naval pela UESO e é mestranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caroline, seja bem-vinda e pode dar continuidade à sua palestra. Boa noite a todos e todas, agradeço o convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Desenvolver esse trabalho, biodiesel e diesel utilizados no setor naval, junto com a professora Neida, a professora Ana Isabel e o Rodolfo Salazar Pérez. O nosso conteúdo programático, nós vamos tratar dos combustíveis marítimos, do biodiesel, características do biodiesel e também do mercado desses combustíveis, tanto marítimo quanto biodiesel. Os combustíveis, eles são fundamentais no funcionamento da vida contemporânea. O transporte marítimo, ele tanto influencia quanto absorve influências do mercado de combustíveis, que apesar de ser diverso, tem a característica de atender às especificidades de cada tipo de embarcação. Os combustíveis marítimos, eles são utilizados em grande parte da frota mundial, porque grande parte da frota mundial utiliza motor de combustão interna. E esses combustíveis se subdividem em duas classificações. Óleo bunker, também conhecido como diesel marinho, e diesel marítimo, também conhecido como gasolina marinha. O óleo bunker, por sua vez, ele é produzido a partir de frações residuais da destilação do petróleo. Essas frações residuais são combinadas com diluentes, de modo a ajustar a viscosidade e outras propriedades do produto. Possui várias viscosidades, cor negra, há uma necessidade de aquecimento desse óleo bunker para que ele seja utilizado na embarcação, e tem a característica de ser utilizado em navios de grande porte. Aqui a gente tem uma amostra de óleo bunker e a gente pode observar a cor escura. Quando você pega a amostra, você vê que a viscosidade do produto é alta em relação ao diesel marítimo, por exemplo. O diesel marítimo, por sua vez, já é um destilado médio do petróleo, ou seja, a partir do processo de destilação, na porção média da destilação do petróleo, a gente obtém o diesel marítimo. Ele é um combustível claro, de fácil manuseio, bem mais leve do que o óleo bunker e é utilizado em motores auxiliares de grandes embarcações e também em motores principais de embarcações de pequeno porte. Deve atender propriedades especificadas, como índice de cetano, estabilidade de oxidação e aparência. Aqui uma amostra do diesel marítimo, é nítido, né? A gente observa a diferença de cor e quando a gente pega a amostra, a gente também sente a diferença da viscosidade entre esses dois combustíveis. A nível de Brasil, quem padroniza, define as especificações e classifica esses combustíveis é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir da resolução número 49 de 2007. A ANP, ela diz o seguinte, no seu artigo 2º, que o DMA ele é definido como combustível destilado médio, isento de resíduos essencialmente. O diesel marítimo B, ele é predominantemente composto de destilados médios, podendo conter pequenas quantidades de óleo de processo do refino. O óleo combustível marítimo ou bunker, por sua vez, é composto de óleo combustível misturado com diluente
para ajustar a viscosidade, como eu tinha dito anteriormente. Além dessas especificações, um marco importante nos combustíveis no Brasil é a Lei número 11.097, porque essa lei ela vai tratar da obrigatoriedade de adição do biodiesel ao diesel comercializado no território brasileiro. Esse marco é fundamental porque abriu-se, a partir dessa lei, portas da pesquisa sobre o uso do biodiesel junto com outros combustíveis e também do mercado, das especificações. E, pensando nisso, a ANP ela publicou, em 2011, a resolução número 58, que estabelece os requisitos para o uso experimental da mistura biodiesel-diesel. Há uma certa urgência em introduzir essa mistura biodiesel e diesel no mercado. Por quê? Em 2016, a Organização Marítima Internacional ela estabeleceu a redução do limite do teor de enxofre de 3,5% para 0,5%, a partir do ano passado, a partir de 2020. O que é o biodiesel? O que é esse novo combustível que tem sido adicionado aos combustíveis de origem fóssil? É um combustível renovável, pode ser produzido através de óleos vegetais, gordura de origem animal e também óleos e gorduras residuais. A sua produção ocorre de 3 modos, podendo ser craqueamento térmico, esterificação e a mais comum que é a transesterificação. Aqui a gente tem nessa figura uma representação do que é a transesterificação. Você tem a matéria-prima, um triglicerídeo, adicionamos álcool na presença de um catalisador e obtemos a mistura de ésteres alquílicos, que é o próprio biodiesel, e um subproduto, que é o glicerol, que também é utilizado na indústria. As características do biodiesel, sobretudo aqui a nível de Brasil, quando a gente pensa em um território vasto como o nosso, nós temos várias matérias-primas que podem ser utilizadas, como babaçu, dendê, amendoim. Além dessas matérias-primas, como eu disse, podemos usar óleos oriundos do uso industrial e residencial. Contudo, há uma necessidade de aprimorarmos requisitos técnicos para o uso do biodiesel a partir de óleos residuais. O biodiesel ele possui o ponto de fulgor, ou seja, o ponto de inflamação dele é superior à temperatura ambiente, o que torna esse combustível seguro nas condições de armazenamento e transporte normais. Também possui a característica de ser muito sensível à presença de água e umidade. Em relação a essa presença de água e umidade, a gente tem que prestar bastante atenção, porque isso gera problemas no motor e tudo mais. Em relação à presença de enxofre, que é a grande preocupação ultimamente, quando a gente pensa a nível de combustível de origem fóssil, é que o biodiesel é isento de enxofre na sua composição. Esse é um fator importantíssimo para o seu uso junto com os combustíveis de origem fóssil. Então, através da resolução número 45 de 2014, ficaram definidos os parâmetros de comercialização do biodiesel, além do que são considerados aditivos, diluentes e demais especificações técnicas necessárias para a comercialização do biodiesel no Brasil. Aqui a gente tem uma amostra do biodiesel. Tanto o biodiesel quanto o DMA, é importante de reiterar aqui que o nosso público consumidor tem uma exigência visual muito grande. Então, a gente percebe que é um combustível que tem que aparentar uma determinada nitidez, uma determinada ausência de resíduos. Há estudos, já existe a bibliografia sobre estudos do uso do biodiesel em motores de ciclo diesel é extensa, só que na prática acontece a mistura biodiesel e diesel nos motores de compressão interna. Existem muitas novidades e expectativas em relação ao uso do biodiesel nos motores de compressão interna, e esse mercado, essa possibilidade está aí para nós pesquisadores e também para a indústria, precisando do melhoramento técnico do uso desse biodiesel em motores marítimos. O mercado de combustíveis marítimos e biodiesels acontece muito rápido. Em junho do ano passado, por exemplo, a Petrobras anunciou um recorde de exportação de óleo combustível. Um dos principais motivos é porque o óleo combustível brasileiro tem baixa presença de enxofre.
Em novembro também do ano passado, a companhia portuguesa Priolo anunciou que está lançando para o mercado uma mistura de biocombustíveis para o transporte marítimo, com 15% de biodiesel oriundo de resíduos de reciclagem de matérias-primas. Então, o mercado de combustíveis ele tem acontecido, o Brasil é um grande potencial produtor, né? A gente tem muita possibilidade, justamente pela diversidade de grãos que existe no nosso país. Também temos a possibilidade de exportar óleo combustível pela baixa presença de enxofre no nosso óleo combustível marítimo. Então, tanto o mercado do biodiesel quanto o mercado de combustível marítimo é amplo e está esperando a nossa contribuição técnica para se tornar uma realidade cada vez maior. Fica aí evidente a necessidade, né, de avaliações planejadas e nós, né, enquanto técnicos, né, engenheiros e tudo mais, definir o grau de corrosividade, estabilidade no sistema combustível metal, que vai possibilitar as condições operacionais necessárias para o uso da mistura biodiesel e diesel no transporte marítimo naval. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada a Carolina e vamos dar continuidade com a segunda palestra. Bom, a segunda palestra é intitulada Matérias-primas e catalisadores para a produção de biodiesel e será proferida pela Tamara da Silva Tavares. Ela é tecnóloga em processos metalúrgicos pela UESO e mestranda do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Materiais. Ok, Tamara. Boa noite a todos. Como a professora Maria falou, meu nome é Tamara e os meus orientadores e coautores são a professora Roberta Gaidzinski, a professora Neida e a Ana Isabel. Eu vou falar um pouco sobre matérias-primas e catalisadores para a produção de biodiesel. Bom, uma pequena introdução é que a maior parte da energia consumida no mundo tem como fontes o petróleo e o carvão vegetal, que são energias não renováveis. E, atualmente, a grande parte das pesquisas são relacionadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia, né? Principalmente após a crise de petróleo de 1970. Bom, o biodiesel, ele consiste em um biocombustível derivado da biomassa renovável para uso de motores a combustão interna, com ignição ou compressão, ou seja, é um tipo de energia renovável que pode ser substituída, pode substituir os combustíveis fósseis. Existe uma lei que foi determinada em 2016 para que haja uma proporção de biodiesel adicionada ao óleo diesel. E, a partir de março de 2021, foi adicionada 13% desse biodiesel ao diesel. Isso vai acontecendo, a lei diz que deve se aumentar a cada ano uma proporção diferente. Bom, um pouco do processo da produção do biodiesel. Ele é um combustível renovável, como nós sabemos, e a partir de um processo químico denominado transesterificação, que é feita a produção dele. São o quê? São os triglicerídeos presentes nos óleos e nas gorduras de animal. Ele reage com um álcool primário, que seria o metanol ou o etanol, que gera dois produtos. Então, seria o éster, que seria o biodiesel, e a glicerina. Aí tem uma figura que é a reação da transesterificação para a produção de biodiesel. Bom, um pouco das matérias-primas. Normalmente é utilizada oleaginosa de origem vegetal, animal ou residual. A residual são dos processos domésticos ou industriais, que são de fritura, né? Precisa passar por um processo para que você possa usar esse óleo para produzir biodiesel. E, segundo a ANP, as matérias-primas mais utilizadas são provenientes do óleo de soja, que é cerca de 78%,
e da gordura bovina, que é cerca de 18%. Também existem outros óleos, como de canola, o óleo de algodão, óleo de palma, de dendê e etc. Bom, um pouco dos catalisadores. Eles têm uma função de acelerar a reação do processo de produção do biodiesel, e existem diversas opções para a produção de biodiesel, né? Que são os de base forte, que são mais utilizados os hidróxidos de potássio e de sódio, os ácidos e alguns ácidos poliméricos. Os homogêneos, eles são os catalisadores mais utilizados, porque são básicos, né? Eles exigem uma matéria-prima de baixa acidez e umidade. Isso encarece um pouco a produção, porque compromete a viabilidade da tecnologia. Os heterogêneos, eles têm uma vantagem a mais aos homogêneos, porque tem uma vantagem ambiental com relação ao homogêneo, e ele facilita a produção, a purificação dos monoésteres, né? Permite a reciclagem do catalisador sólido ao longo da sua vida útil, minimiza a geração de efluentes e ainda facilita consideravelmente a recuperação e a purificação da glicerina. Bom, por que usar o biodiesel e não o diesel fóssil? O biodiesel ele tem um ciclo fechado, significa que ele volta para a natureza e a gente pode reutilizar as plantas, na realidade, né? Bom, o sol, ele traz energia, traz luz para a fotossíntese das plantas. As plantas, nós retiramos as sementes e os extratos, e nisso a gente cria o óleo. O óleo é refinado, nós usamos o óleo para produzir o biodiesel, que é no processo de transesterificação, e nesse processo nós utilizamos o catalisador e o álcool, e ele produz o biodiesel e a glicerina. A glicerina a gente pode utilizar na indústria alimentícia ou na indústria cosmética. E o biodiesel, ele traz a energia para o veículo, né? E então, o veículo produz o CO2, que volta para a fotossíntese das plantas. Bom, o meu trabalho de TCC na UESO, em 2017, nós estudamos o biodiesel de canola, mas o estudo foi a corrosividade do aço microligado API X70 em contato com esse biodiesel. O objetivo foi avaliar a resistência desse aço microligado, que é um material nacional e de baixo custo comparados aos outros aços importados, em contato com o biodiesel de canola. Nós avaliamos a influência da acidez na corrosão dessas amostras com um biodiesel puro e biodiesels com adição do ácido oleico, 1, 3 e 10%. Os resultados foram que o biodiesel de canola forma, com o tempo, uma proteção, uma camada protetora chamada biofilme, que faz com que a redução da corrosão num determinado período de tempo. Esse foi o artigo que nós publicamos com base no meu trabalho de TCC, pela professora Roberta, a Neida, Ana Isabel, Jordana, Rodolfo e o professor Donato também. E o meu projeto de mestrado profissional na UESO é sobre a síntese de biodiesel a partir de diferentes matérias-primas por transesterificação e utilização de catalisador ácido polimérico. Existem diversos estudos que apontam que a estrutura polimérica porosa, contendo grupos de ácidos sulfônicos, mostram-se adequadas para a catálise de reações de esterificação e transesterificação para a produção de biodiesel. E a nossa proposta é a utilização de um polímero poroso à base de vinilbenzeno sulfônico como um catalisador heterogêneo, que é ácido para a produção do biodiesel proveniente de diferentes óleos. E aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer o trabalho. Ok. Vamos dar continuidade a... Obrigada, Tamara. E vamos dar continuidade
a terceira palestra. A terceira palestra é intitulada Nanotecnologia e Meio Ambiente e vai ser proferida pela Maria Lúcia Rangel. Ela é bacharel em Ciências Biológicas pela UESO e é mestranda do Programa de Tecnologia Ambiental UESO. Ok. Boa noite. Como a Maria falou, né, o título do meu trabalho é a Nanotecnologia e o Meio Ambiente. Me chamo Maria Lúcia Rangel e os meus orientadores são os professores Maria Macedo e Alexandre Cardoso. Para introduzir a nanotecnologia, vamos fazer uma comparação de escala dimensional. Aqui vemos o planeta, o homem e a molécula. Enquanto que o nosso planeta se reduz a um ponto quase invisível, na escala universal, sua dimensão é 10 milhões de vezes maior que a do homem. Observando a figura, vemos a mesma dimensão, planeta-homem, homem-molécula. Para facilitar o entendimento, observe as figuras planeta, bola e fullereno, que é um composto de carbono, onde nós temos o diâmetro do planeta com 12.756 quilômetros, a bola com 22 centímetros e o fullereno com 0,7 nanômetro. E da mesma maneira, para os constituintes moleculares, o ser humano tem o tamanho do mundo. Nano. Quão pequeno é o nano? Observe na figura, nós temos na escala nanômetro, micron e milímetro, onde vemos os átomos e moléculas, nanotubos de carbono, vírus, hemácias, e para ilustrar, a gente tem o diâmetro do fio do cabelo é de aproximadamente 90 milímetros, e a sua dimensão é de 80 nanômetros. Então, nano é a dimensão física representada por uma unidade equivalente a 1 bilionésimo do metro. Essa dimensão ela é expressa pelo prefixo nano, que em grego quer dizer anão. E a sua notação é nm, ou 10 a menos 9 metros. E o principal produto da nanotecnologia é o nanomaterial, pois trata-se de um grupo de materiais nanoestruturados, que significa que ao menos uma de suas dimensões está na escala nanométrica entre 1 a 100 nanômetros. Como podemos observar na escala, de 1 a 100 nanômetros estão os fabricados, nanotubos de carbono, quantos dots e os transistores. Nanociência e nanotecnologia, o que são? A nanociência é o estudo, segundo o glossário da nanociências, define-se nanociência como o estudo de fenômenos e manipulação de materiais na escala atômica, molecular e macromolecular, onde as propriedades se diferem significativamente das escalas micro ou macroscópica. E nanotecnologia? Nanotecnologias são o desenho, a caracterização, a produção e a aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas por meio de controle da forma e do tamanho na escala nanométrica. Aí está inserido os microscópios. Por que o nano? Porque nessa dimensão surgem novos fenômenos que são dependentes do tamanho. Dentre as várias propriedades, temos, por exemplo, a diferença da coloração das soluções de nanopartículas de ouro, como mostrado nessa figura à direita. Percebemos a variação das cores de 2 a 150 nanômetros. E outra propriedade de suma importância é a área superficial, que quanto menores as partículas, maior é a área superficial, como observado na figura abaixo. Aqui é a revolução histórica da nanotecnologia. No passado, já existiam materiais nanoparticulados, como, por exemplo, a fuligem dos carros.
Com Richard Feynman, nasce a ideia de manipulação em escala nano, quando em 1959 anunciou em uma palestra a possibilidade de reunir 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete. Porém, quem popularizou a nanotecnologia foi Eric Drescher, em 1986, com a publicação do seu livro intitulado Criação das Máquinas. E em 1981, os pesquisadores da IBM construíram o microscópio de varredura de tunelamento, onde está representado esquematicamente nessa figura à direita. E 2 pesquisadores escreveram o logo da IBM manipulando 35 átomos de xenônio em uma placa de níquel. O tamanho desse desenho ficou por volta de 1,6 bilionésimo do milímetro. Já no futuro, a evolução fará com que materiais possam ser vistos e manipulados na escala nanométrica, sendo fabricado pela técnica top-down e/ou materiais e objetos construídos pela técnica bottom-up, como representado nesta figura. E a evolução da nanotecnologia se dá em 5 etapas, onde nesta figura temos a pesquisa básica no intervalo de 1970 a 2000, a pesquisa aplicada no intervalo de 2000 a 2005, primeiros a adotar no intervalo de 2005 a 2010, temos o rápido avanço no intervalo de 2010 a 2020, e a partir de 2020 já temos produtos em massa no mercado. Mas podemos observar que o boom se deu a partir de 2012. A nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar. Observa-se na figura que todas as ciências levam a nano. Observamos aqui 6 áreas: a medicina, a química, a física, engenharia, informática e biologia. Destacando a química, nós temos várias áreas e suas aplicações. Aqui são os produtos com nanotecnologia no Brasil. Nessa figura podemos ver o desenvolvimento de produtos com nanotecnologia como nanomateriais com 17,7%, farmacêuticas 13,1%, energia e saúde com 7,7% cada uma, biotecnologia 6,9%, odontologia 6,2% e a engenharia com 4,6%. E não posso deixar de falar da agroindústria, que apesar de 1,5%, ela desenvolve materiais com tecnologia. A Embrapa, juntamente com a USP, desenvolve muitos materiais com nanotecnologia. Vejam nessa figura a língua eletrônica. Ela possui sensores muito sofisticados que analisam vinho, café e água mineral. E pode também ajudar no controle ambiental, monitorando os níveis de contaminação por metais pesados e pesticidas. Os benefícios, aqui estão algumas áreas beneficiadas pela nanotecnologia. A prevenção de poluição ou dos danos indiretos ao meio ambiente, usando nanomateriais catalíticos que aumentam a eficiência e a seletividade dos processos industriais, resultando num aproveitamento mais eficiente das matérias-primas, com menor consumo de energia e produção de quantidades menores de resíduos indesejáveis. No tratamento ou remediação de poluição, a grande área superficial das nanopartículas confere, em muitos casos, excelentes propriedades de absorção de metais e substâncias orgânicas. E a detecção e monitoramento de poluição, que são a fabricação de sensores cada vez menores, mais seletivos e sensíveis para a detecção e monitoramento de poluentes orgânicos e inorgânicos no ambiente. O LPIM desenvolve materiais nanoparticulados e nanoestruturados. Foi desenvolvido a magnetita e a magnemita. Como se observa nessas fotos à esquerda, onde a magnetita tem coloração preta e a magnemita tem coloração marrom.
foi feito o MEF, que é a microscopia eletrônica de varredura, onde podemos observar a morfologia desses materiais. Com a técnica de difração de raio-x, foi obtida a estrutura desses materiais, onde observa-se picos pequenos e alargados que caracterizam as nanopartículas. E usando os parâmetros do difratograma na equação de Schrödinger, foi calculado o tamanho médio das nanopartículas. A magnetita por 5, nanômetro, a magnemita com 5,6 nanômetro. E esses materiais são muito usados na área ambiental, por exemplo, em derramamento de petróleo ou no tratamento de efluentes. Principais fontes, rotas de exposição e processos de interação das nanopartículas. As principais fontes são o ar, o solo, a água e águas subterrâneas. As nanopartículas no ambiente podem ser de fontes naturais e ou antrópicas. A fonte natural, sal marinho e a poeira vulcânica. A manipulação desses materiais pode influenciar, como, por exemplo, a prata coloidal na ingestão, nanotubos de carbono na inalação e os cosméticos por absorção cutânea no homem. Daí surge o termo nanotoxicologia, que avalia a toxicidade de nanomateriais e nanodispositivos em contato com o homem. E a nanoecotoxicologia, que avalia os efeitos dos nanomateriais ao ambiente, elucidando os caminhos de transferência do agente tóxico e sua interação com os mesmos. Como percebemos na figura, os nanomateriais podem atingir a cadeia alimentar. Por isso, incluem a caracterização apropriada dos compostos e os mecanismos de toxicidade dos mesmos, de modo que seus potenciais riscos sejam avaliados de forma segura. Então, a análise de risco dos nanomateriais depende principalmente da estrutura regulatória, envolvendo a geração de protocolos baseados em uma interação multidisciplinar, principalmente na química, que é responsável pela síntese, quantificação e caracterização dos materiais, e na biologia e na medicina, a concepção dos ensaios para a interpretação dos resultados, para se obter uma avaliação dos riscos de modo mais fidedigno possível. Então, com o conhecimento dos riscos dos nanomateriais ao meio ambiente, ele será importante para que a sua produção, comercialização e descarte sejam feitos de forma adequada e sustentável. E a sua comercialização de produtos seguros deverá obedecer aos padrões exigidos pela legislação quanto aos aspectos ambientais e de saúde pública. Portanto, nas considerações finais, a gente não há dúvida de que a nanotecnologia oferece a perspectiva de grandes avanços que permitam melhorar a qualidade de vida e ajudar na preservação do meio ambiente. Entretanto, como qualquer área da tecnologia que faz uso intensivo de novos materiais e substâncias químicas, ela traz consigo alguns riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Obrigado a todos pela participação. Ok, Lúcia, obrigada. A quarta palestra será a energia sustentável e a preservação do meio ambiente, e o palestrante será o André Barcelos Janor Marinho, né? Ele é engenheiro de petróleo e gás pela UF e mestrando em ciência e tecnologia ambiental pela UESO. Ok, André, você pode entrar aqui na sua palestra. Boa noite, eu sou aluno das mestras Maria e Vivi, da UESO, na área de mestrado, e vou apresentar sobre energia sustentável e a preservação do meio ambiente. Aqui nós temos um quadro apresentando algumas opções de energias sustentáveis. Primeiro, a hidrelétrica, que faz parte da matriz do Brasil, que está em torno de 70% da nossa energia consumida. Tem a parte eólica, que é basicamente o Nordeste,
porque lá tem os ventos muito fortes, o terreno é plano, e vi recentemente numa revista especializada que eles estão repotencializando a energia eólica, aproveitando a área onde é instalada esses geradores eólicos com células fotoelétricas, ou seja, eles estão usando a mesma célula, a mesma parte de energia, de transmissão, de captação, na mesma área. Então, eles estão gerando energia eólica com energia solar no mesmo local, no Nordeste. Vai ser feita a primeira instalação agora, eu recebi isso essa semana. Energia solar, já falei. Maré motriz é quando você tem a maré entrando, você fecha as comportas, quando a maré sai, você gera energia elétrica através de um gerador elétrico. A onda motriz são boias que você bota numa área onde tem arrebentação, onde tem variação do nível, por efeito de ondas através do vento, onde você faz um gerador funcionar em função dos movimentos. A geotérmica, basicamente, é queima de gás, porque as reservas de gás são razoáveis hoje, né? E a biomassa, o Brasil é exemplo, acho que o maior exemplo do mundo, né? Que a gente está produzindo o álcool e o biodiesel. A biomassa é tudo aquilo gerado em resíduos de florestas, agropecuárias, urbanos e resíduos industriais. Tá? Normalmente, quer dizer, nos últimos 10 anos, isso foi descartado para ser aproveitado. Existem hoje vários eventos, vários investimentos que já está começando a usar as biomassas, né? Elas representariam hoje 25% se aplicadas, se usadas, no consumo de energia do Brasil. Ou seja, a gente descarta, sem aproveitar o metano que pode ser gerado através dessa biomassa, sem aproveitar esses 25%. Aí nós temos a composição do solo do Brasil, eu vou chamar de matéria orgânica, que é riquíssima em produção. O potencial de geração de metano é muito grande, representa aí algo em torno de 45% da matriz de lixo do Brasil, gerada pelo brasileiro. Depois nós temos aproximadamente, na ordem de grandeza, 17%. São pequenos itens, vidro, papel, papelão, embalagem. Bem, a matéria orgânica na natureza é transformada basicamente por dois processos, aeróbio e anaeróbio. O aeróbio, ele produz basicamente CO2, tá? E no anaeróbio, você tem como potencializar a produção do metano. Então, basicamente é isso. Aeróbio, você produz basicamente gás carbônico, que não serve como combustível. E no anaeróbio, se você manusear direitinho, você tem gás metano, que você pode gerar aqueles 25% de energia que nós não aproveitamos no Brasil. Só, por gentileza, volta um pouquinho. O importante é lembrar que o metano ele é 20 vezes mais poluidor que o CO2, tá? Em termos de efeito estufa. Então, se você conseguir aproveitar tudo aquilo que é gerado através da biomassa, você substitui o petróleo. Então, ou seja, você diminui, teoricamente, 25 vezes 20 o potencial de poluição efeito estufa. O processo anaeróbio, nós já comentamos, ele pode ser aproveitado através de digestores anaeróbios, que são digestores que têm uma forma que aproveita e gera o gás metano, você aprisiona ele e bota num sistema para queimar, para gerar iluminação, fogões, carro, energia elétrica. Você usa o metano do jeito que você quiser como combustível, né? Temos um funcionamento de um biodigestor anaeróbio básico, sólidos orgânicos, é um tanque onde você coleta, né? São princípios importantes o tamanho desses resíduos, a mistura desses resíduos, a composição desses resíduos. Então, você pode dizer o esterco de vaca misturado com grama, com capim, com lixo urbano, com esgoto.
Você tem o fermentador, que é o biodigestor, está ali o fermentador, pelo fundo sai o chorume, que é o resíduo dessa reação, e por cima sai o biogás. Você bota no tanque, bota motor gerador, reservatório, energia elétrica, energia térmica e biofertilizante. Basicamente, esse é o esquema. Temos aí o mecanismo de decomposição anaeróbica. Ela acontece basicamente em 3 estágios, porque são 3 tipos de bactérias que fazem esse processo. Então, você, através dos resíduos orgânicos, que é à esquerda da tela de vocês, você tem a massa bacteriana, forma o ácido acético, o ácido propiônico. No segundo estágio, você também produz o ácido acético. E no terceiro estágio, você tem a massa de bactéria que produz o metano. Devidamente manipulado, você pode produzir até 75% do volume em metano. Tá? E aqui tem o dióxido de carbono que vai oscilar de acordo com a produção de metano. Então, é de 25 a 45, o dióxido de carbono, e o metano 55 a 75. Se você operar direito, você produz 75% de metano, que você aproveita na sua matriz energética, e 25% de dióxido de carbono, e você diminui a poluição. É importante de adotar essas práticas o futuro das próximas gerações, porque se a gente consumir e poluir tudo, não vai sobrar para eles, né? E aí estaremos falando em desenvolvimento sustentável. Nós temos que mudar as atitudes com relação ao lixo e aos resíduos para criar ciclos sustentáveis e evitar a poluição e a perda de eficiência. Considerações finais, eu vou ler, porque já é bem resumido. Devemos direcionar esforços da sociedade moderna para a transformação de resíduos orgânicos antrópicos através de um processo anaeróbico, aproveitando o CH4 como energia, que antes seria liberado na atmosfera, gerando a poluição da atmosfera e diminuindo o consumo por substituição de combustíveis fósseis. Bem, a gente termina aqui. Antes de terminar, eu quero fazer uma observação com relação a um desenvolvimento recente de energia sustentável, que é a transformação da estrutura de prédios em concreto em grandes baterias através das fibras de grafeno. Ou seja, estão estudando furar no concreto fibras de grafeno interligadas pela estrutura de aço do prédio e com um anodo e um catodo. Com isso, você bota painéis solares nesse prédio e armazena essa energia. Então, vocês imaginem o que isso vai representar em termos de produção de energia. Boa noite e muito obrigado. Ok, André, obrigada. Nós temos agora a última palestra, né, que é intitulada Estudo de um modelo de aquecedor solar para uso residencial. E o palestrante é o Stefano Ribeiro Duarte. Ele é engenheiro mecânico pela UERJ e mestrando no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais pela UESO. Ok, Stefano, pode se apropriar aqui da sua palavra. Ok, boa noite. Como falado aí, o projeto de pesquisa está em torno de um aquecedor solar, né, um modelo de um aquecedor solar para uso residencial. Então, vamos contextualizar um pouco a necessidade através da matriz energética, né? A matriz energética mundial, a maior parte dela, percentual dela, é composto de energia, as consideradas energias de fontes não renováveis, né? Temos, da mesma forma, a matriz energética brasileira seguindo esse caminho, né? Mas já com algumas fontes renováveis, dado o nosso grande potencial para conseguir aproveitar esse tipo de energia, né?
Então, a gente vê que temos bastante derivado de petróleo, né, nas duas matrizes. Então, considerando também já a questão elétrica, essa matriz elétrica, ela vem da fonte dessas energias, né? Também a gente pode observar, esses dados são de 2018, que grande parte da matriz elétrica mundial tem como fonte de energia energias não renováveis, né? Já na matriz elétrica brasileira, a gente já tem uma diferenciação e já começa, apesar de ter algumas fontes ainda, né, mas nós já começamos a utilizar bastante, né, em consideração a matriz elétrica mundial, um pouco da energia já solar, uma das energias renováveis, que é a questão do estudo aqui desse trabalho. Entendendo um pouco dessa energia que vem do Sol, nós recebemos, né, a Terra recebe esses raios solares, parte dele é absorvido, parte refletido. O Sol, ele emite para o espaço 62,8 megawatts por metro quadrado de energia. A gente recebe aqui na Terra em torno de 1 kW por metro quadrado, desconsiderando as regiões árticas e antárticas, né, nós recebemos em torno de 3,6 kW por metro quadrado durante o dia, né? Considerando a massa da Terra, desconsiderando também as regiões árticas e antárticas, temos 132,5 vezes 10 a 12 metro quadrado. Fazendo essa conta, temos disponível, então, recebendo do Sol, 4,77 vezes 10 a 8 gigawatts hora dia, né? Isso, a projeção por ano, dá 1,74 vezes 10 a 11 gigawatts. Dados de consumo de energia no mundo, né, considerando a fonte de energia, de 2019, podemos ver que temos que o mundo consome em torno de 1,5 vezes 10 a 8 gigawatts hora. Né? Isso significa dizer que a gente recebe do Sol em torno de 1000 vezes mais energia que nós consumimos, né? Então, a gente consome um pouco menos de 1% dessa energia. De que forma a gente pode aproveitar essa energia? São duas, energia solar, né? São duas fontes básicas, duas formas básicas de aproveitar, é a fotovoltaica, transformação da energia solar em energia elétrica, né? É uma energia limpa, descentralizada, confiável, tem um grande potencial no mercado, está se popularizando muito, né? Permite que regiões afastadas que não têm infraestrutura de transmissão de eletricidade possa ter energia elétrica. E também temos a tecnologia da energia térmica, né? Basicamente usar a energia solar para aquecer um fluido, né? Esse fluido comumente é a água, para uso residencial ou uso doméstico, mas esse aparelho, ele é um aquecedor solar e ele não é tão popular assim quanto é a energia célula fotovoltaica. Vendo por que ele não é tão popular, há um tempo a USP fez um comparativo, quadro comparativo, e você observa que o custo de aquisição do aparelho, ele é alto. Geralmente, ele é usado de forma híbrida, ou com alguma forma de aquecimento ainda elétrico, ou a gás, né? Mas o custo de aquisição é alto, mesmo sendo o custo de funcionamento posteriormente sendo baixo. Então, isso torna o aparelho impopular. Entendendo um pouco por que ele não tem essa grande popularidade, o aquecedor solar ele se divide basicamente dessa seguinte forma, né? É a composição básica dele, é uma placa exposta, chamada coletor, exposta ao sol, um reservatório térmico,
para armazenar água aquecida e um alimentador, seria para alimentar a água a ser aquecida, né? A placa, né, o coletor, ele é responsável por uma parcela considerável do preço do equipamento. Ele não é o maior custo do equipamento, mas é a parte onde se concentram os maiores estudos para se melhorar a eficiência do equipamento. Ele é basicamente uma placa de cobre com um valor considerável, né, financeiro, com tubos de cobre dentro de uma caixa isolada termicamente e uma tampa de vidro ou acrílico. O calor ele entra, parte é dissipado, e lá dentro ocorre os 3 tipos de transmissão de calor: radiação, condução, convecção, né? A maior parte é por condução, ocorre uma grande parte por radiação, através do efeito estufa, né? Mas esse equipamento ainda tem uma eficiência baixa, né, no aquecimento do fluido. Isso pode ser melhorado. A forma que o calor, a energia térmica é armazenada lá dentro é através do calor sensível, né? Quanto mais aumentamos a temperatura, mais energia térmica é acumulada lá dentro, né? A pesquisa de um novo material propõe que essa energia ela seja acumulada através do calor latente, ou seja, um material com uma faixa de temperatura de fusão, ele armazena uma quantidade maior de energia térmica do que um material armazenando através de calor sensível, né? E essa é a grande sacada ali, porque pode melhorar a eficiência do equipamento, diminuir o custo de fabricação e também torná-lo disponível por mais tempo durante o dia, já que funcionaria como uma bateria. Os materiais que nós podemos utilizar fazendo isso são os materiais de mudança de fase, chamado PCM, uma sigla em inglês. Eles têm uma variedade grande, né? Se dividem em vários materiais, tipos, formas, né? Estado físico, mas os mais atrativos são os considerados ácidos gordos, porque eles são biomateriais. Eles podem ser usados, adquiridos por um baixo custo, né, melhorando o custo do equipamento também, e também esse tipo de material, os ácidos gordos, eles têm um maior potencial para essa energia térmica, né, o acúmulo de energia. Então, os exemplos de alguns, né, são alguns que eu coloquei como exemplo. O último, que é o ácido esteárico, ele trabalha, a faixa de fusão dele está dentro da faixa de temperatura do aquecedor, em torno de 70 graus, né? Então, seria já um material bem atrativo para esse estudo. Ele acumula nessa faixa 202,5 kJ por quilograma. Aí são 2 exemplos de estudos, um mais recente, outro não, onde para a mesma faixa de temperatura temos a água teórica, a rocha e um PCM, acumulando mais energia térmica para a mesma faixa de temperatura do que a água. No outro gráfico, nós temos os 3 PCMs pontilhados, nas linhas pontilhadas, acumulam também mais energia, é o salto que dá no gráfico para cima, né, do que a água teórica na mesma faixa de temperatura. Então, dentro dos ácidos gordos, nós temos alguns que são provenientes até podem ser recicláveis, né, eles são dentro os mais utilizados. Nós temos aí o escolhido foi o sebo bovino, está bem disponível, ele é bem conhecido, já tem outros estudos também investigando propriedades desse material, pode ser usado também na fabricação de biodiesel,
Então, é um material que a gente pode utilizar. Como faríamos isso? Existem coletores solares de concreto, né? Esse está numa dimensão bem grande, né? A gente usaria o concreto como uma matriz, né? E faríamos a inserção desse ácido gordo, né? E nessa matriz de concreto, e vamos fazer os ensaios, adquirindo os dados, depois vamos fazer uma extrapolação dentro de programas específicos que fazem esse tipo de simulação térmica. Aí vamos chegar à eficiência do material. E esse é basicamente o estudo. Aí são as referências, tem algumas novas, ou estudos novos, tem outros antigos. PCM é um tipo de material bem estudado na Europa. Obrigada, Stefano. Terminamos a palestra, né? Agradeço aos palestrantes e aos orientadores pela troca de conhecimentos, contribuindo com a Semana do Meio Ambiente na UESO. E agradeço também aos nossos parceiros, né? A FAPERJ, a Petrobras, a UFRJ, a Ternium, a Unicamp, Nuclep e a Fábrica Carioca de Catalisadores. E aqueles que se interessarem pelos temas podem entrar em contato com os palestrantes pelos e-mails disponíveis em cada palestra. Obrigada e boa noite.